Bom dia, Juninho. Bom dia. Moura, Jornal Periscópio, Momento do Esporte. Juninho, é o seguinte, a gente está na reta final dessa primeira fase. E daqui por diante não é mais um jogo, é menos um jogo. Sim. O Ituano vai ter. Gostaria de saber como é que está a questão de reforços, já que nós estamos em mais de uma janela. A gente vê alguns times aí fazendo contratações e o Guarani, por exemplo, o Guarani é um exemplo, fez 11 contratações. Então, eu gostaria de saber, você que tem uma política muito particular a respeito disso, né? Você, e eu também entendo que não adianta contratar, depois não pagar, né? Uhum. Mas o Guarani saiu da zona de rebaixamento e está lutando já pelo G8. Né? E o Ituano, nessa fase, fez uma contratação, que é o Wagner. Então, gostaria de saber se existe a possibilidade de o clube investir mais, visando não só passar para a segunda fase, como o acesso, que é o compromisso que você tem. Ô Moura, você citou bem, e é o que eu e eu acho que a maioria hoje dos dirigentes estão cobrando, o fair play financeiro, né? A gente tem uma conduta aqui de gestão dentro de uma responsabilidade. Então, é isso que a gente pede. Contratar jogadores devendo salário, ou não pagando, ou não assumindo seus compromissos, para a gente é inaceitável, e isso causa um desequilíbrio técnico, e, enfim, é isso que a gente defende. Agora, falando aqui da gente, nós fizemos um planejamento no início do campeonato, nós não íamos contratar no meio do campeonato, né? A gente contratou quem a gente pôde no início da competição, para aí sim continuar com esses atletas até o final da competição. E eu também não enxergo que o nosso problema de não estar na zona de classificação não seja técnico, não é técnico. É mais em termos de atitude, de comportamento, do que técnico. É claro que quando a gente faz um planejamento e faz as contratações, a gente espera que o jogador possa render aquilo que a gente contratou para. Mas a gente e tem esse entendimento no futebol, isso nem sempre acontece. Isso não é só no Ituano, isso é no futebol geral. Você contrata uma pessoa com uma expectativa, ele vai render mais em um clube, vai render menos no outro, isso é normal, né? Então não estou aqui apontando nomes e nem criticando, isso é normal e acontece. Então, às vezes, nessa situação onde o Mazzola, e você até fez a pergunta para o Mazzola, né, que o Mazzola colocou alguns nomes para que eu pudesse trazer. E eu falei para o Mazzola, nosso planejamento não é para trazer jogadores nesse meio de ano. O nosso planejamento foi no início da competição, e nós trouxemos aqueles jogadores que nós queríamos. Como ainda o mercado está aberto e no enxergar da comissão técnica, a gente precisa, pelo menos, de um jogador de mais velocidade, que nos dê uma profundidade maior, um atacante de velocidade, e a gente está no mercado à procura. Só que dentro da nossa responsabilidade, né, Moura? A gente está tendo um ano financeiro muito difícil, a gente está no negativo, e eu falei para o Mazzola, qualquer R$1 a mais, ele vai entrar no nosso negativo. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade. O mercado está muito competitivo, tem essas irresponsabilidades de clubes não pagando salário dos próprios atletas, ainda contratando jogadores pagando 40, 50, 60 mil, e isso a gente não faz. Isso é um modelo de gestão que eu tenho desde 2009, quando eu entrei aqui. E isso a gente não muda. Então, dentro da nossa responsabilidade, a gente está procurando, sim, e se puder encaixar, né, o jogador que vai nos ajudar dentro dessa característica e financeiramente também não nos prejudique tanto, eu estou aberto a poder trazer esse atleta. Renato Alves, Rádio Cidade. Juninho, bom dia. Bom dia. Queria que você falasse, então, a respeito da manutenção do Mazzola.
né? Você já citou aqui questão mais de comportamento dos jogadores, não é uma questão técnica, né? Acho que taticamente também a equipe tem um modelo, né, definida pelo Mazzola, mas pelos resultados acaba sempre sobrando para o treinador. A gestão, o treinador tem a confiança da gestão para o restante da temporada? Tem total confiança, até porque eu não acho que ele é o culpado, né? Aquilo que eu te falei, e nós temos um grupo tecnicamente bom, né? Suficientemente capaz de lutar pelo acesso. E temos um treinador com essa capacidade também. Então, ele já fez isso aqui no passado e está fazendo nesse momento. Né, eu acompanho o dia a dia, acompanho os treinos, acompanho os jogos, então não tem nada do que duvidar do trabalho do Mazzola. O trabalho está sendo muito bem realizado, e futebol acontece nessas fases ruins, né, de as vitórias não vir, a gente também não pode achar que está tudo errado. Então a gente tem que, nós achamos esse ponto da questão de comportamento, a gente está batendo bastante nessa tecla, tanto o Mazzola como a comissão técnica, o Christian, e a gente tem a certeza que isso vai melhorar, porque na parte técnica a gente tem um jogador, a gente não está exigindo nada do que eles não possam fazer. Bom dia, Juninho, Gustavo, repórter do GE. Até em cima do que você disse da questão financeira, do plano estar no vermelho, hoje, se for atendido os pedidos da comissão de chegar a novos reforços, vai ser necessário negociar alguns atletas desse elenco para poder aliviar a folha salarial, ou ainda assim o Ituano consegue fazer novas contratações mantendo todo o plantel? Esse seria o ideal, né? E a gente está buscando isso. A gente está buscando dar oportunidades, né? E liberar alguns atletas que no nosso enxergar não vão ser tão utilizados, para que a gente possa também abrir um pouco de fôlego para trazer as contratações. Mas está difícil. A gente não está conseguindo, a gente já está procurando, o Christian já está conversando com alguns clubes, então não é fácil, tá muito difícil essa questão. Então, mesmo assim, né, se a gente achar esse jogador com essas características que a gente precisa, a gente vai fazer um esforço a mais e vai trazer. Juninho, o Victor, da TV Tem, continuando até, queria detalhes, se possível, dessa procura. Entendemos a questão da contratação no início, que não tem essa previsão para o meio, enfim, do campeonato, mas como está essa procura, já que o time, enfim, aberto aí a possibilidades? É a característica do jogador que a gente precisa. Então, a gente no entender da comissão, a gente precisa de um jogador, de um atacante, com características de velocista, de 1 contra 1. Então, é esse tipo de jogador que a gente está procurando. Na realidade, se surgir um jogador que a gente enxergue que possa nos dar um algo a mais e for dentro das nossas condições financeiras, a gente vai trazer. Mas, especificamente, seria um atleta com essas características. A gente tem um nosso departamento de scout, o Mazzola também, que é um conhecedor de muitos atletas, por ter vivido aí na série B, na série C pouco, né, mais na série B, mas é um treinador que tem um conhecimento grande de atletas, o Christian também com seus contatos. A gente está mapeando toda essa situação para encontrar esse atleta. A gente até encontrou, né, dentro dos nomes que o Mazzola nos trouxe, a gente até encontrou, mas a gente não conseguiu competir com os outros clubes em termos financeiros. Juninho, quando a situação não está fácil, os problemas vêm em cascata. Sim. Né? Então, além de tudo isso que está acontecendo, surgiu um boato de que a Cacau Show estaria interessada em assumir o Ituano, em transformar a arena, o Novelli Júnior numa arena. O que há de verdade, o que há de mentira nessa história? Moura, da nossa parte, eu não recebi nenhum contato, ninguém me procurou, nem a mim, nem ao Paulo. Da nossa parte, então, não tem nada em relação a isso. Acredito também que não tenha procurado nenhum membro da direção, nem presidente, nem diretores,
porque senão já teriam falado com a gente também. Agora, eu acho assim, a melhor maneira de evitar, né, falsas notícias é ir direto na fonte, né, alguém poder ir lá na Cacau Show e perguntar se isso é verdade ou não. Juninho, a respeito do campeonato, algumas coisas foram faladas, né, durante a competição, no começo do ano também, em relação aos jogadores. Você ainda já disse, é claro, que tecnicamente você confia, mas e essa outra parte que é a confiança? Você acha que ainda o Mazzola, vocês trabalhando com esses jogadores pós-jogo, principalmente depois de uma derrota, você consegue enxergar realmente nos jogadores uma volta de uma confiança para o Ituano poder passar para a próxima fase? Consigo sim. Eu acho que aquilo que se você pedir para um atleta fazer algo que ele não tem a capacidade de fazer, isso é complicado. Agora, a gente pensa o contrário, os atletas têm essa capacidade de fazer aquilo que a gente pede. E não é só nesse nível, né? A gente vê atletas de nível de Série A de Brasileirão, atletas jogando em times que estão competindo para ganhar o Brasileirão, e a gente vê essa oscilação nesse nível de atleta. Então a confiança dentro de campo, às vezes quando erra ou duas, três jogadas, perde a confiança, aí faz os passes mais simples. Então é isso que a gente está cobrando deles, né? De a gente poder ter essa confiança de jogar e não também deixar o adversário jogar. Como muitos adversários que vêm jogar aqui no Novelli fazem com a gente. Eles não deixam a gente jogar. E isso é que está faltando para a nossa equipe. Então não é a parte técnica, é a parte de atitude. Juninho, quando um caso que nem esse, as vacas magras, vamos dizer assim, na parte financeira, muitas das vezes a solução vem de casa. Sim. Como que está o trabalho com as categorias de base do Ituano? Até também para, de repente, surgir um novo Martinelli, seja um ativo do clube, que vai alavancar na parte financeira, mas também que possa somar nesse elenco que está com algumas carências e que, de repente, já saia de dentro do clube sem ter que necessariamente fazer uma contratação. Tá. Isso para mim é muito importante, essa base, esse alicerce que faz parte, sempre fez parte da nossa gestão. A base está indo muito bem, nós tivemos um problema aí na pandemia, que perdemos muitos atletas, a gente foi reconstruindo isso, e agora a gente está dando fruto novamente, atletas chegando no profissional. Nós temos vários atletas, né, do Sub-20 que vêm treinar com o Mazzola durante a semana, e vários atletas que subiram do ano passado estão no elenco, né? Então, o Zé Carlos, o Razeira, o Lipe, Vitinho, o Natan. Então, são vários atletas, se eu estiver esquecendo alguns, mas são vários atletas que estão no elenco do profissional e tendo a oportunidade de poder competir e jogar. A gente tem que tomar cuidado para lançar os atletas nessa fase, né, de não jogar a responsabilidade nesses jovens. Eu acho que a responsabilidade é mais dos jogadores experientes e nem tanto dos jovens, né? Os jovens estão aí realmente para poder ser lançados e mostrar o seu talento, mas nessa fase a gente tem que ter cuidado para isso. Juninho, queria uma avaliação da temporada, desde o início, né, início bom, enfim, como está a situação agora, mas uma avaliação de toda a temporada. Tá. Eu acho que sempre fica um resquício do ano passado, em termos de resultado do elenco profissional desastroso. Eu acho que sempre fica um resquício para esse ano, né? Então, nós começamos com uma desconfiança muito grande. Acredito que a gente tenha feito uma boa Série A2. A nossa não acesso, né, contra o Capivariano, eu acho que foi muito mais nesse aspecto que a gente está cobrando, que a gente está tentando tirar desses atletas, que foi muito mais atitude do que avaliação técnica. Eu acho que o Capivariano e o Primavera, eles merecidamente subiram, não só pela técnica, mas pela vontade. Tiveram muito mais vontade do que a gente nos dois jogos.
o Capivariano. Então é isso que a gente está tentando tirar dos atletas. Então a nossa avaliação que tecnicamente a gente tem um bom elenco, um elenco competitivo para esse nível de competição que nós estamos, um elenco suficientemente capaz de conseguir o acesso, e a gente está tentando tirar isso deles. Eles precisam, eles entendem, já sabem e concordam que eles precisam dar mais nesse sentido. Então é isso que a gente espera porque agora é só jogos decisivos, né? Então a partir desse momento, como nós não fizemos o nosso trabalho dentro de casa que deveria ser feito, agora a gente tem que ir buscar pontos também fora e mudar um pouco essa atitude nossa em casa. Até como complemento dessa resposta que você deu, tá? No ano passado, no final do ano passado, quando o Ituano experimentou os 2 rebaixamentos, você e o Paulo vieram a público dizer que em 2025 o Ituano ia subir nas 2 competições, né? Tanto no Paulista 2 quanto na Série C. Paulista 2 não houve essa possibilidade, e agora na Série C? Você continua com esse compromisso? Claro, essa é a nossa intenção. Nós batemos na trave na Série A2, né, no jogo do Capivariano, e esse é o nosso objetivo na série C agora do Brasileiro. A gente continua com esse pensamento, fazendo todo o possível para que a gente possa primeiro entrar, né, nessa zona de classificação e classificar para uma próxima fase, que aí é totalmente um campeonato à parte, né? Então são mais 6 jogos decisivos, mas esse continua sendo sim o nosso principal objetivo. Juninho, minha última da minha parte aqui, a gente ouve muito falar que o Juninho não está satisfeito, de repente a entregar a gestão. O que você pode falar para o torcedor a respeito disso? A gestão sua e do Paulo, acho que até 2030, né, tem esse compromisso e seguirá, Juninho? Renato, a gente tem esse compromisso e a minha situação aqui não é uma situação de simplesmente negócio, né? Porque se fosse só a visão de negócio, eu já tinha saído há muito tempo. O Ituano é um clube que eu tenho um sentimento à parte, né? Por ter começado aqui e por ter um carinho muito grande pelo clube. Então eu não vejo só como negócio. Então durante todos esses anos, a gente foi investindo para que o Ituano ficasse sólido, como ele está. O Ituano é um clube sólido, bem estruturado, né, em termos físicos, em termos de pessoas, e a gente quer dar continuidade a isso. Infelizmente, os resultados não estão ajudando. E como, às vezes, a interpretação dos torcedores, por não estar no dia a dia e não conhecer o clube e não conhecer o processo de gestão, eles atrelam o resultado à boa ou à má gestão. Então, quando está se ganhando, é tudo ótimo. Tanto é que eu não tive problema nenhum com críticas durante os 14 anos que nós tivemos aqui, né? Então, as críticas começaram o ano passado, quando o resultado desportivo dentro de campo não veio. Então, aí se começa a fazer muitas críticas e falar, inclusive, do modelo de gestão, que vinha sendo aplicado há mais de 10 anos, né, e com bons resultados. Então, é difícil para mim. Eu vivi no futebol desde os meus 6 anos de idade. Eu entrei no futsal do Juventus e eu convivo com esses altos e baixos do futebol. Só que, mesmo assim, chega nesse momento onde os resultados não estão aparecendo, mas que o clube está estável, o clube é um clube saudável, sem dívida, com funcionários, sem dever para ninguém, pagando todo mundo em dia, tendo todo esse sacrifício num momento difícil. E não ter esse reconhecimento. Então, o reconhecimento é só quando você ganha. E isso me deixa de saco cheio, né? Apesar de entender que o futebol é assim, eu fico muito de saco cheio.
Ninguém gosta de receber críticas. Eu gosto de receber críticas construtivas. E as críticas construtivas, vocês podem ter certeza que eu assimilo e tento melhorar. E tento enxergar aquilo que está acontecendo. Agora, esses boatos, conversa de bar, essas críticas, o Juninho é isso, o Juninho é aquilo, o Juninho só vê negócio, não sei o quê, negócio de SAF, né? Cara, isso me enche o saco. Então, a intenção, sim, é de dar continuidade e elevar o Ituano ao maior patamar possível. Mas te confesso que nesses momentos te deixa broxado. Juninho, para finalizar da minha parte também, como que você avalia essa questão do, vamos dizer assim, o afastamento da torcida do estádio, né? A gente vê aí que alguns jogos de Ituano têm um baixo público. O que você acha que pode, da parte, de repente, do clube, da diretoria, fazer com que, novamente, ele se aproxime do torcedor para poder ter a casa cheia, consequentemente, se tornar um estádio com maior pressão para o adversário? Isso também a gente sabe que pesa nos resultados. Uhum. O que você acha que pode estar sendo feito para a torcida do Ituano reatar essa relação com o clube? Isso é um problema histórico daqui. Eu acho que até antes de eu chegar, nós já tínhamos esse problema de torcida. Inclusive em gestões anteriores, quando o Ituano estava na B, a média de público sempre foi muito baixa. O Ituano, quando você pega os índices, nesse quesito, ele é o pior praticamente de todos os campeonatos que a gente disputou, o Ituano é o pior. Isso é ruim para o clube, é ruim para a imagem do clube. Mas, assim, eu de verdade, dentro das minhas possibilidades, eu já tentei de tudo. Nós já tentamos de tudo para chamar o torcedor. Mesmo tendo bons resultados, né? Porque às vezes os torcedores de verdade não, vem num momento ruim, num momento bom. Agora, os torcedores de plantão, eles esperam o time estar bem, o time estar jogando bem, ganhando, para encher o estádio. E nem assim a gente conseguiu. Fizemos vários tipos de promoções, ao longo desses anos, vários tipos de promoções, e a gente não obteve um resultado satisfatório. Confesso que eu parei um pouco de tentar, mas a gente sempre diz, né, que é aquilo que você falou, né, o estádio cheio, pressão para o adversário, os adversários vêm aqui, jogam de uma maneira tranquila, porque não sente essa pressão, os nossos jogadores também não sentem essa pressão, essa cobrança do torcedor, então a gente sabe que isso é importantíssimo, a gente vem falando isso quase todos os jogos, quase sempre, mas infelizmente a gente não tem obtido resultados. Juninho, bom dia, Renan Tonê da Rádio Mix FM, podcast Futebol Show. Bom dia. Juninho, surgiu um boato essa semana e a gente conversa sempre, né, com as pessoas que moram em Itu, pessoas que até convivem no dia a dia do Ituano, uma possibilidade do estádio, né, que hoje é um ativo municipal. O Ituano tem a sua parcela, né, administra o estádio, ele é municipal. Existe uma possibilidade, né, do estádio ser negociado, ser feito uma parceria, não digo igual, mas parecido com o que o Allianz Parque, né, vive lá em São Paulo. Foi falado até da Cacau Show, que é uma empresa que está se instalando aqui na região, né, de Itu, Sorocaba, e para uma empresa desse porte ter um negócio envolvendo futebol é interessante. Eu queria saber da parte de você, Juninho, se acontecer, claro que o Ituano não é o principal negociador nessa história, né? Ele entraria como uma parte interessada. Se isso acontecer, como o Ituano pode ser beneficiado com isso? Olha, eu já até falei isso aqui, né? Esses boatos, os boatos eles são terminados, ou os fake news, eles são terminados quando a gente vai na fonte. Então, se está surgindo o boato da Cacau Show, vai na Cacau Show perguntar, até para não surgir falsas notícias, não surgir esses críticos de plantão
de falar, não, a Cacau Show, vai lá perguntar. E aí, se houver interesse da Cacau Show nesse sentido, eu acho que é benéfico não só para o Ituano, é benéfico para a cidade de Itu. Se isso for verdade, se tem essa intenção a Cacau Show. Mas agora, para evitar esse tipo de boato e essas conversas de bar, tem que ir lá perguntar para a Cacau Show. E Juninho, só para encerrar minha participação, a gente sabe que a Série C está chegando aí na fase decisiva, né? Dia 31 de agosto termina a primeira fase, né? Tá? E a competição termina oficialmente no final de setembro. Mas eu gostaria de perguntar para você, já existe um movimento pensando em 2026, Campeonato Paulista, até porque nessa temporada ficou mais ajustado o calendário, né? Porque a Série B terminou ali na última semana de novembro e já na metade de dezembro já precisava ter ali uma base do elenco para treinar para o Campeonato Paulista. Eu queria saber se você já trabalha com algumas possibilidades pensando na Série A2 do ano que vem. Não. Nosso foco total é agora na Série C, pensando no acesso, pensando primeiro na primeira fase, na classificação, e posteriormente aí na segunda fase brigando pelo acesso. Esse é o nosso foco no momento. Juninho, para encerrar da minha parte, é o seguinte, você tem um relacionamento muito bom no São Paulo, no Palmeiras, no Vasco, enfim, você é um nome nacional e as portas se abrem para você. Com relação à base, nós vimos aí jogadores promissores do Ituano que foram para o Palmeiras, antes mesmo, nem chegaram ao sub-20, já foram para o Palmeiras. Então, não existe um reverso dessa história, de repente trazer jogadores da base desses grandes clubes, você tem um excelente relacionamento, trazer para o Ituano, porque aí seria uma solução barata e possivelmente promissora. Sim, nós fizemos isso, Moura, no começo da minha gestão, onde a gente não tinha ainda essa base de atletas, a gente não tinha a nossa base, nós fizemos muito isso, né, de trazer jogadores emprestados de clubes grandes, de clubes médios, e eu vou te ser sincero, para mim não deu resultado suficiente para a gente, porque o atleta não é nosso, né? É diferente do atleta vir aqui emprestado, com salário, quando é feito dessa maneira, normalmente o salário é parcialmente pago, ou pago até integral, e na minha opinião, o jogador não se sente parte do clube. A gente precisa fazer, né, porque a gente não tem jogadores suficientemente todos aqui no clube, todos com que eu possa fazer contrato aí de 2, 3 anos para permanecer. A gente não tem ainda essa capacidade, então a gente tem que fazer esses empréstimos esporadicamente, mas eu não creio que seja o melhor modelo para a gente. Ok, Juninho, as perguntas estão encerradas. Alguma consideração final? Não, beleza. Obrigado aí pela presença de vocês e sempre que a gente tiver as dúvidas, a gente está sempre aqui aberto para poder esclarecer. Está encerrado então, pessoal. Bom dia.